Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para falarmos sobre os ensinamentos do nosso Pai, os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, e pedimos que Ele esteja nos abençoando, nos trazendo forças, energias, para que nós possamos novamente juntos vivenciar um pouco da doutrina espírita, permitir que esses ensinamentos adentrem a nossa vida, nos tragam forças nesse momento tão necessário que nós estamos vivenciando. Então, o nosso assunto hoje, nosso tema, são as leis morais. Essas leis estão no Livro dos Espíritos, né, livro 3º, capítulo 11. Hoje nós vamos falar da lei de justiça, amor e caridade. A 11ª lei das leis morais, é a 11ª, que a espiritualidade transmitiu para Kardec essas leis que nos daria o rumo, né, para que nós pudéssemos seguir, tirar as nossas dúvidas de como agir, como vivenciar, para agirmos, né, como cristãos, verdadeiros cristãos, e também para conseguir a nossa elevação espiritual. Então, dentro das várias leis, das 12 leis que a espiritualidade trouxe para nós, essa é uma lei que fala muito assim, sintetiza até o nosso comportamento, de como nós devemos agir, como nós devemos vivenciar os ensinamentos de Deus. Então fala de justiça, amor e caridade. Vamos começar por justiça, né? Na questão 875 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como se pode definir justiça? Aí a espiritualidade responde: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, né? E continuando, né, 875A, o que determina esses direitos? A espiritualidade responde: duas coisas: a lei humana e a lei divina natural, a lei de Deus. Então a lei humana é a lei que determina o nosso comportamento em sociedade. As leis humanas, logicamente, não são imutáveis. Nós transformamos a cada tempo. O que era uma lei que poderia ser muito importante há um tempo atrás e muito necessária e justa, pode se tornar hoje uma lei totalmente desnecessária, sem sentido algum. Por quê? Porque nós evoluímos e o nosso aprendizado, é claro, não é perfeito, então a cada momento de evolução a gente vai transformando, né, as nossas leis. E as nossas leis humanas são necessárias, nós temos que tê-las, né, porque nós não conseguimos viver sem leis, né? Nós não conseguimos sair de casa sem leis. Por quê? Porque justamente não conseguimos viver a lei divina, não conseguimos viver a lei de amor. Então, nós precisamos ainda, como criança, sermos conduzidos, multados, retidos, para que a gente respeite as leis da sociedade. Porque a humanidade, nós homens e mulheres precisamos, né, viver em sociedade. É da nossa natureza viver em sociedade. E para se viver em sociedade, nós temos que certas obrigações particulares. Nós temos os nossos direitos e os nossos deveres. Mas, na maioria das vezes, nós só enxergamos os nossos direitos. Os nossos deveres a gente meio que não presta muita atenção. Às vezes somos obrigados, né, a levar uns puxãozinhos de orelha para seguir os nossos, né, para respeitar os nossos deveres, cumprir com os nossos deveres. A gente geralmente
grita por justiça quando a gente se sente ofendido, espoliado, atingido, aí a gente grita por justiça. E não é essa justiça que Deus está falando. Deus, quando nos fala de amor, lei de justiça, amor e caridade, ele está falando da justiça que já existe dentro de nós, que Deus já colocou dentro de nós através da nossa consciência. A justiça de que todos tenham direitos, que todos sejam iguais, que todos sejam respeitados. É dessa justiça que a espiritualidade está falando. É essa sede de justiça que Jesus falava, dos justos. O justo que quer a que todos tenham seus direitos respeitados, todos tenham todas as oportunidades necessárias. E nós sabemos que ainda vivemos num mundo em que essa justiça não é vivificada. Muitos precisam lutar muito para ter poucos direitos, né? E um direito que devia ser dado a todos. Não por culpa de Deus, mas por decorrente da nossa própria situação espiritual ainda. A humanidade ainda se encontra num estágio que ainda não consegue estar livre totalmente do egoísmo, do orgulho, e cada um quer resolver, né? A maioria de nós, cada um quer resolver a sua necessidade, e às vezes, muitas vezes a gente esquece as necessidades do outro, ou de um todo, da sociedade como um todo, né? É a velha história assim, a farinha pouca, meu pirão primeiro, né? A gente está sempre preocupado, vou resolver a minha questão e cada um que lute, né? Agora a moda é assim, você que lute, né? E não é disso, não é essa lei de justiça que a espiritualidade veio trazer para nós. É a justiça de todos nós sermos iguais, de todos nós temos direitos, assim como Deus nos criou, todos simples, ignorantes e todos amados da mesma forma. Deus não deu privilégios nem a um nem a outro. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Nos distanciamos, né, uns dos outros na questão evolutiva, porque cada um usa a sua oportunidade de acordo com o seu livre-arbítrio. Nem sempre nós acertamos, né? E às vezes temos uns caminhos um pouco mais difíceis do que o outro, ou o outro tem um caminho um pouco mais difícil que o nosso. Depende de como nós usamos esse livre-arbítrio. Mas a justiça, a lei de Deus é igualzinha para todos. A lei de causa e efeito trabalha para todos da mesma forma. Então, ninguém está livre dela, né? Nós temos o direito de fazer as nossas escolhas, mas nós recebemos através, dependendo das nossas escolhas, né? A velha frase de a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que plantamos, colhemos. Nem sempre colhemos coisas boas, nem sempre plantamos coisas boas, não colheremos coisas boas. É a lei de causa e efeito agindo, e disso não se pode fugir. Então, Deus nos deu, em primeiro lugar, na nossa criação, já dentro de nós, a nossa consciência. E a nossa consciência é que nos guia, é o nosso guia seguro para que nós possamos agir pelo bem ou pelo mal. Alguns dirão, mas muitos erram ou agem com maldade, e a consciência deles não cobra, né? Porque eles estão tranquilos e continuam na maldade. Ninguém está livre da consciência. A consciência faz parte de cada um de nós. Alguns não está aflorada, sim, mas em algum momento vai ser aflorada. E a consciência que é o nosso grande juiz. É a nossa consciência que vai nos cobrar das atitudes assim ainda
errônea que tivemos, a consciência que vai nos alertar do que é certo e do que é errado. A partir do momento em que aprendemos o que é o certo, o que é errado, sabemos diferenciar o bem do mal, todas as nossas escolhas são cobradas através dessa responsabilidade que nós já temos. Então, o conhecimento nos traz essa responsabilidade. Jesus nos guiou, né? Jesus foi nosso grande exemplo, nosso maior exemplo, né? A espiritualidade nos diz, quando Kardec pergunta assim, qual é o nosso maior exemplo, ou maior guia, melhor guia? A espiritualidade responde, Jesus. Por quê? Porque Jesus não só falou, explicou, comentou, fez os seus sermões, como também exemplificou. Exemplificou o tempo inteiro. Em todas as suas atitudes, ele mostrou o caminho certo, a decisão certa, como agir com a lei de amor. E Jesus disse a nós que seguir a lei de Deus, a lei de justiça, é querer para o outro o que você iria querer para si. Então, esse é uma frase que pode ser fixada na nossa mente todas as vezes que a gente tiver uma dúvida de como proceder com o outro, como agir com outra pessoa, que resposta dar a outra pessoa, a mesma que nós gostaríamos de receber. Nós queremos ser acolhidos, bem tratados, amados, respeitados. Então nós temos que entregar ao outro e direcionar ao outro esses mesmos sentimentos, essas mesmas obrigações. Se eu não gosto de desrespeito, eu também não posso desrespeitar. Se eu quero ser amada, eu também tenho a obrigação de amar. Porque é difícil que alguém me responda com amor se receber de mim pedras, insultos. Mas se você responde com amor, fica mais fácil esse retorno, né, amoroso vir para você. Às vezes nós quebramos barreiras quando as pessoas chegam até nós rancorosas, nervosas, chateadas, e a gente finge que não percebe esse rancor, esse mau humor ou essa chateação, e a gente sorri e começa a tratar a pessoa com atenção, com dignidade, com simpatia, e quebramos esse círculo vicioso de agressão que gera agressão. Nós temos a capacidade de quebrar esse círculo vicioso, depende de nós, né? Nós agimos, nós temos o poder de agir o tempo todo, transformar qualquer ambiente, qualquer situação de uma maneira favorável, de uma maneira tranquila, resolver questões agindo com a inteligência que recebemos, com a capacidade de amar que recebemos, que está embutida em nós. E é uma questão de decisão mesmo, de livre-arbítrio. Em qualquer situação se mostrar positivo ou negativo. Procurar soluções nas questões que nos são apresentadas, procurar soluções que não comprometam a nossa evolução espiritual. Quando nós somos agredidos verbalmente, ou de uma maneira assim, ouvindo maledicências a nosso respeito, nós temos várias vertentes, né, para responder. Nós podemos ir pelo mesmo caminho, falou mal de mim, então posso falar mal do outro também, já que ele falou mal de mim. Se me agrediu verbalmente, também posso agredi-lo. Aí é
É uma opção, mas nós temos a opção de mostrar o quanto já estamos distante dessas reações impulsivas, de levar uma agressão e responder imediatamente com outra agressão. Como nós podemos usar a nossa inteligência e transformar aquela situação de uma maneira que nós não nos deixemos envolver numa sintonia de ódio, de tristeza, de revolta, de intrigas. Nós podemos sair fora dessa sintonia. Depende de nós. Jesus, quando fez um dos sermões, que eu considero um dos mais lindos sermões, que foi o Sermão do Monte, ele falou conosco de todas essas de todos esses direcionamentos que nós poderíamos seguir. Se nós temos assim aquela dificuldade, né? Muitos de nós temos a dificuldade de ler a Bíblia e achamos assim, é muito difícil, tem muita coisa para eu não consigo entender muito bem. Mas se nós pegarmos o Sermão do Monte e lermos todos os conselhos ali que Jesus nos deu naquele momento, a gente vai perceber que ali a lei de amor impera, né? Quando ele disse assim, uma das frases, ouvi dizer para amar o próximo como a si mesmo, mas eu vos digo, façais mais, amai os vossos inimigos. É uma frase que até hoje nos impacta, né? Porque a gente fica pensando, vou amar inimigo? Como é que eu consigo amar uma pessoa que está me agredindo, ou me persegue, ou a gente não consegue se entender? E é muito difícil, é uma questão muito difícil para nós, na nossa evolução espiritual. Para Jesus não era. Amar um inimigo para Jesus já é algo que ele dominava e que nós ainda não dominamos. Mas Jesus, o primeiro ensinamento de Jesus, ele sabia da nossa dificuldade, é que nós não revidemos o mal com o mal. Jesus nos mostrou que pode ser diferente. Ele condenou o olho por olho, dente por dente, que naquela época era aceitável. E ainda hoje nós achamos, né, em muitas ocasiões nós achamos aceitável. Fez para mim, eu dou o troco. Quantas vezes já nós falamos isso, né, na nossa vida? Eu só dei o troco. Eu só respondi o que me agrediu, eu agredi também. Me prejudicou, também prejudico. E assim a gente vai nesse círculo vicioso que simplesmente paralisa a nossa evolução espiritual. Nos prende a uma sintonia que não nos permite nos elevarmos. E agir como Jesus nos ensinou é um desafio em muitos momentos? Sim, não é fácil, é um desafio sim. Mas nós temos condições, porque se não tivéssemos, Deus não teria permitido que Jesus chegasse até nós e nos trouxesse todas essas mensagens. Assim como a doutrina espírita também chegou até nós, nos trazendo, né, essas revelações. Então Deus sabe que nós já temos condições de trabalhar isso em nós. É difícil em alguns momentos? Sim, claro que é. Não é fácil, a gente tem ainda preso em nós muitos sentimentos de orgulho, né, de egoísmo que não nos permite ainda, né, ascender da maneira que Deus está esperando e sabe que vamos conseguir. A gente pode tentar várias vezes acelerar esse processo, porque a gente está aqui, nesse momento, encarnado, recebendo a oportunidade de melhorar a nossa elevação espiritual. Então, todos os dias, todas as horas do dia,
são oportunidades que surgem e nós podemos trabalhar essas oportunidades, né? E dar a oportunidade dos outros que estão ao nosso lado também se melhorarem conosco. Porque quando a gente consegue quebrar uma sintonia de desavença, de ódio, não é só a nós que nós estamos melhorando, é aquele que está ali também, naquela dificuldade conosco. Aí, como nós sabemos que ninguém está do nosso lado ou no nosso caminho por acaso, vale a pena a gente tentar, de todas as maneiras, dar o nosso exemplo cristão e tentar o melhor, tentar sempre o caminho melhor. Então, voltando à lei de justiça, nós temos que, nós que vivemos em sociedade e todo espírito aqui encarnado na Terra tem os seus direitos naturais. O primeiro direito natural é o direito à vida, que Deus nos deu. Obviamente, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. É um direito concedido por Deus, é a oportunidade que nós recebemos. Então, viver é o nosso direito. Se nós temos o direito de viver, e essa é uma pergunta também de Kardec, nós também temos o direito de acumular bens para que nós possamos viver? E os espíritos respondem que sim. Estar vivo é um direito, trabalhar é um direito, adquirir bens com esse trabalho é um direito, sim. É tão sagrado quanto, né? Por quê? Porque nós precisamos de condições para viver. E nós vivemos no mundo material, essas condições são necessárias. Mas eu posso ultrapassar do que é o necessário? Eu posso me dar mimos e agrados? Sim, também. Não foge das leis de Deus você estar... eu posso comprar uma cama e um colchão. Mas eu posso comprar uma cama e um colchão melhor porque eu sinto que eu quero ter uma noite de sono mais agradável? Pode, você pode. Eu posso ter uma televisão no meu quarto porque eu gosto de dormir assistindo televisão? Pode. Nós podemos tudo. Podemos nos dar todo o conforto que a tecnologia, o trabalho aqui na Terra trouxe para nós. O que a espiritualidade condena é quando nós perdemos o limite do razoável e nos tornamos seres insaciáveis, que nenhum bem material é suficiente para controlar a nossa necessidade de ter e ter e ter mais. Além de não ser saudável espiritualmente, a gente já pode dizer que isso é uma doença também de carência, né? Uma doença psicológica também, porque se você não se satisfaz com nada, até onde você vai chegar para ter tudo que você quer, e esse tudo nunca vai chegar, né? Então, podemos nos tornar acumuladores de coisas totalmente inúteis para nós, só para enxergarmos o brilho naquilo, ou para termos coisas que nem poderemos usar, né? E perdemos o limite do razoável. Aí é um sinal de alerta que nós temos que ter em nós. Até que ponto eu posso ter? Todas as coisas bacanas que me fazem bem para minha família. Agora, se eu estou acumulando demais e tendo coisas que não podem nem ser usadas, ou eu só tenho para que os outros saibam que eu tenho, aí a gente já está resvalando no orgulho exacerbado, no egoísmo, e é preciso se questionar até que ponto, né, nós estamos chegando. A nós que não temos muita grana, não corremos esse risco, né? Porque a gente compra uma coisa e
pensar, hoje eu vou comprar isso, porque daqui 2, 3 meses que eu já paguei o cartão, comprar outro. Então a gente não corre muito risco de acumular, né? Acho que Deus já deixa a gente com pouco recurso, fala assim, não vou deixar ela crescer muito não, porque senão pode ficar vaidosa demais e ter coisas demais. Agora a gente, né, vai comprando assim só uma coisinha ou outra, né? E como a gente sempre fala, sempre está faltando alguma coisa. Mas o que a gente não pode perder é a caridade e o amor ao próximo. E a caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Porque caridade para Jesus tem esse sentido amplo. Ele nos ensina dessa forma ampla. Primeiro, benevolência para com todos. Fazer o bem aonde você puder fazer o bem. Agir como um verdadeiro cristão é transformar todos, eu já falei isso aqui há uns minutos atrás, que nós temos o poder de transformar tudo para melhor. Então, estamos inseridos numa família. É ali que a gente tem que vivenciar essa caridade, em primeiro lugar, sim. Então, podemos ser o bom pai, a boa mãe, a boa irmã, a boa filha, a boa sobrinha, a boa neta, o bom neto. Nós temos aquele que está ali na família, auxiliando, cuidando, porque todas as famílias têm necessidades. E num grupo familiar que todos se ajudam, todos evoluem mais facilmente. Então, suprir necessidades físicas, afetivas, né? Às vezes não falta o dinheiro, mas falta a afeição, não falta a saúde, mas falta a alegria. Então, nós temos as condições de auxiliar, né? De cuidar da nossa família. E não deixar que nenhum se perca, né? Assim, no esquecimento. Nenhum seja... às vezes a gente está aqui num grupo e fala assim, a gente está aqui reunido, esquece de um tio que está mais distante, de um irmão que não mora muito perto, mas a gente pode... Hoje em dia a gente não pode dizer que as distâncias, né, impedem a comunicação, porque depois que inventaram o WhatsApp, internet, Facebook, a gente não tem nem a desculpa de não poder, né, conversar, perguntar se está bem, oferecer apoio, demonstrar amor mesmo, caridade, benevolência. É disso que Jesus está falando. Presentes ou não, quando a gente está presente, muito, muito melhor, né? A gente tem muito mais oportunidade de ajudar quando a gente está presente, quando a gente está vendo. E abraçar, cuidar. Às vezes tem dia que a pessoa está mais triste, precisa só de alguém para ouvir, ou a pessoa precisa de alguém para auxiliar mesmo em qualquer tarefa ou necessidade. Então, estar inserido numa família é oportunidades, né, maravilhosas, e todo o tempo você auxiliar, né, cada um ou todos da família, né? Então, nunca se esquecer dessa oportunidade. Saiu do âmbito familiar, você entra no âmbito profissional ou escolar, qualquer ambiente que você esteja, há alguém, se você não consegue ser útil a todos, ou se não tem oportunidade de ajudar todas as pessoas, mas a alguém você será útil. A alguém você fará a diferença. Em todos os lugares que nós estamos presentes, nós podemos fazer a diferença por melhor ou por pior. E a gente aprende que sempre fazer a diferença para o melhor, para auxiliar, é o que nos fortalece e nos edifica como espíritos que estamos aqui. Não podemos esquecer, estamos aqui com a missão de evoluir, de ascender cada vez mais. Então, é um dever nosso
usar essas oportunidades. E às vezes, quando a gente está num ambiente um pouco mais, um pouco negativo, um pouco para baixo, e aí você fala, puxa, mas por que eu fui parar nessa família, ou nesse ambiente escolar, ou nesse grupo, por que eu tô aqui? Certamente você tem algum compromisso, algum envolvimento com esse grupo. Então, vamos tentar fazer o melhor, vamos dar o melhor para todos. Que nós não nos envolvamos tanto a ponto de nos deixar enredar em tristezas, em sofrimentos, mas que possamos ser o agente transformador, aquele que pode auxiliar, que vai fazer o melhor. Se nós não conseguirmos mudar esse grupo ou essa família, pelo menos estamos tentando, e isso é reconhecido sempre pelo nosso Pai. Indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência. Eu acho que uma das coisas que deve ser meio difícil para nós. Eu acho difícil, porque a maioria de nós enxerga com muita facilidade e às vezes deixa escapar pela boca uma crítica rapidinho sobre outra pessoa. A gente enxerga o defeito do outro assim em segundos, né? Qualquer falha do outro a gente já pega. Mas conosco não. As nossas falhas às vezes precisam de anos de terapia para a gente enxergar as nossas falhas, porque a gente se acha perfeitinho, né? Mas do outro, não. Do outro a gente precisa fazer exercícios para não abrir a boca para fazer críticas desnecessárias, destrutivas, que não acrescentem nada a nós nem ao outro, né? Porque nos livros dos Espíritos também tem uma pergunta referente às falhas alheias, que Kardec pergunta se a gente deve divulgar as falhas alheias. A gente só deve divulgar ou fazer alguma referência às falhas alheias quando estão prejudicando outras pessoas, o grupo, quando estão fazendo mal para alguém. De outra forma, não. Se isso não vai trazer nenhum benefício, não vai auxiliar nenhum grupo, nenhuma pessoa, ninguém, é só maledicência mesmo, fofoca, falta do que falar e começa a falar das dificuldades dos outros, isso é falta de caridade, é falta de amor, porque caridade é amor em ação. E quando você começa a desdenhar ou criticar ou fazer alarde das imperfeições alheias, das dificuldades alheias, você não está agindo com caridade nem com amor. Não é bom nem para o outro, nem para você. Principalmente não é bom para você. Né? Nós não conseguimos nada de bom quando nós estamos críticos, azedos, amargos, né? E que nós possamos sempre olhar. As pessoas têm dificuldades, têm defeitos, a gente está enxergando? Sim, mas vamos tentar procurar nas pessoas as qualidades, porque todos nós temos também qualidades. E o perdão das ofensas, que também, né, nós já comentamos ali um pouquinho antes, a dificuldade de perdoar as ofensas, mas a caridade, segundo Jesus, nos pede perdão das ofensas. Nunca vamos nos esquecer que quando nós perdoamos, nós nos livramos do peso da dor e da mágoa. Quando nós perdoamos quem nos atingiu, não quer dizer que a pessoa que nos atingiu não tenha suas contas a prestar com nosso Pai. Toda falha, todo erro, nós, em algum momento da nossa vida, vamos resgatá-lo. Então, eu já comentei várias vezes, o mal pertence àquele que o pratica. Não pertence a outra pessoa, só aquele que pratica. Perdoar
não significa que essa pessoa não vá, em algum momento, resgatar essa dívida. Sim, vai. Mas nós não precisamos ficar agarrados, envolvidos nessa dor, nesse sofrimento, porque nós não conseguimos perdoar. Nós temos a oportunidade de seguir em frente mesmo quando nós fomos atingidos duramente por alguém que cruza o nosso caminho. Vamos, quando nos depararmos com essa dor, com essa dificuldade, vamos usar a ferramenta do perdão e confiar no nosso Pai, que Ele sabe o que é melhor para nós e o que é melhor para o outro. Ele sabe o que é melhor para todos. E cada um que resgate conforme as suas obras. Quando nós confiamos no nosso Pai, nós nos livramos dessa dor. E nós todos já aprendemos, a ciência já provou, que carregar dor, mágoa, ódio, atinge primeiramente a nós mesmos através das doenças físicas. Então, se nós queremos ter saúde também, precisamos perdoar as ofensas. Por mais que isso exija algum esforço nosso, né? Que a gente precise pedir muita força para Deus para perdoar, mas se nós nos dedicarmos a esse perdão, nós vamos conseguir. É que, como Jesus disse, amar os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, porque se nós pagarmos o mal com a vingança, com o mal também, nós nos rebaixamos ou nós nos tornamos piores do que aquele que cometeu mal conosco. Porque a caridade, segundo Jesus, é boa e benevolente. Vamos falar um pouco da caridade de Paulo. Porque, assim, quando eu falo de caridade, eu sempre penso em Jesus e penso em Paulo. Porque Paulo, o apóstolo de Jesus, na sua primeira epístola aos Coríntios, tem aquela frase famosa, conhecida numa música, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, ou até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que soa e um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse perfeito crescimento e perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. O que Paulo quis sintetizar em tudo isso? Continua quem quiser ler essa epístola de Paulo, que é maravilhosa, né? Eu só pus um pedacinho aqui. Porque caridade é amor. Então, que você tenha todos os atributos, que você saiba todos os segredos, que você tenha toda a fé, que você tenha toda a capacidade intelectual possível. Se você não tiver amor, você não cresce espiritualmente. Nós já aprendemos que Deus quer o nosso crescimento, sim. Intelectual, sim. A doutrina espírita nos ensina que nós temos que procurar o nosso aperfeiçoamento intelectual, procurar o conhecimento sempre, porque essa é uma das metas de Deus. Mas sem amor, esquecendo do amor, nós vamos estar pela metade. É como um pássaro que quer voar, mas ele só tem uma asa, ele só fortaleceu uma asa. O pássaro não voa com uma asa, ele precisa das duas fortes. Então nós só vamos voar, alcançar Deus, quando nós aceitarmos que nós temos que amar e evoluir através do conhecimento e do amor ao mesmo tempo. Então esse poema de Paulo, né, essa carta que Paulo escreveu, sintetiza isso. Nada somos sem amor. Nada somos sem caridade. A caridade é a ferramenta que nos fortalece,
que nos traz a oportunidade de resgatar as nossas dívidas, porque quando eu consigo fazer a caridade pura, a caridade sem cobrança, a caridade que abraça, eu mesmo sendo um espírito imperfeito, ainda tendo muitas dificuldades, consigo evoluir, porque Deus entende que mesmo nas minhas dificuldades ainda, nas minhas dívidas, eu estou conseguindo exercitar o amor. Então essa oportunidade que Deus nos dá. Ah, eu não sou ainda um santo. Lógico que nenhum de nós somos santinhos, espíritos puros, mas nós temos capacidade de trabalhar a caridade, de fazer a caridade. E a caridade é tão boa, tão perfeita, que não depende de sermos ricos ou pobres, de sabermos ler ou termos cultura ou não. Qualquer um pode fazer a caridade. O mais simples, o mais pobre, o mais rico, não importa, todos nós podemos, porque quando nós não temos condições de fazer a caridade material, nós temos condições de fazer a caridade moral, que até mais exige mais de nós, mas nós temos condições de fazer. Um abraço, a compreensão, o acolhimento, as pessoas que estão sofrendo qualquer dificuldade emocional, é a caridade moral agindo, é você agindo com as ferramentas que Deus lhe deu, porque o amor é uma ferramenta que todos nós podemos usar, está em nós, pertence a nós, e só não usa quem não quer. Quem quer ser feliz, quem quer chegar mais perto de Deus mais rapidamente, exercita o amor. Tão fácil. Jesus ensinou, Jesus está conosco. E toda vez que nós nos amamos, nós conseguimos fazer com que a espiritualidade tenha a oportunidade de nos auxiliar na nossa caminhada. Então não vamos perder a oportunidade de amar. Que a justiça, o amor e a caridade façam parte da nossa vida em todos os momentos, para que nós tenhamos a vida mais leve possível, para que nós tenhamos forças em todos os momentos para atingirmos a elevação espiritual necessária, para que nós possamos dar os nossos passos em caminho ao Pai, que nos espera de braços abertos, porque nos ama e nos quer felizes. Boa noite a todos, espero ter contribuído humildemente para que as nossas forças estejam mais, os nossos corações estejam mais fortalecidos, né? Que nós tenhamos forças para superar dificuldades que aparecem para todos, né? Para testar mesmo essa força que está dentro de nós. Muito boa noite e fiquem em paz, fiquem com Deus. Saudades de todos. Tchau.